Nação Celeste! E aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Iniciar nossa terça-feira daquele jeito, hein? Com muita notícia e muita informação, porque os bastidores estão fervendo. Muita notícia até de mercado da bola. Vem comigo! Tá aí, essa é a capa de mais um conteúdo Nação Celeste. Bora que bora! Porque apesar do horário, a terça já iniciou daquele jeito, tá? Notícia atrás de notícia, vídeo vai estar bem recheado. Só peço logo de cara aquele like humilde de vocês. 500 joinha a meta, você já tá ligado. E hypa também aqui o nosso vídeo. Serão no caso aqui, né, os meus pedidos. Vamos lá, nação. Primeira coisa, quero trazer a agenda da semana pra vocês, tá? Não tem muito segredo, mas é legal destacar pra quem não tá ligado. Ontem teve treinamento ali à tarde, depois da reapresentação após a péssima partida contra a equipe do Atlético Mineiro. Hoje tem treino de manhã, tá? O treino será às 10 horas da manhã e amanhã também de manhã, às 11. Aí o Cruzeiro vai pro Rio de Janeiro, quinta-feira, 21h30, às 9h30 da noite, estreia contra a equipe do Botafogo. Quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Botafogo no Engenhão. Volta pra BH, sexta-feira à tarde tem treino às 16 horas, sábado mesmo horário, domingo Betim. Betim Cruzeiro fora de casa. Esse confronto fora de casa é importante porque nesse momento o Cruzeiro não está se classificando para a próxima fase do Mineiro. Se quiser se classificar é vencer ou vencer. Até por isso imagino que o Cruzeiro vai longe de levar a equipe sub-20. Vai ser um time reserva com alguns titulares, não tenho muita dúvida disso não. E sobre o jogo do Betim, tem um fato curioso que eu já vou trazer para vocês, mas antes tem uma tela aqui que eu quero destacar, tá? Que é importantíssima, uma informação sensacional que envolve a renovação de um contrato que estava se encerrando e tinha gigantes europeus de olho, tá? Eduardo Papi, Nação Celeste, renovou com o Cruzeiro até janeiro de 29, o contrato, como eu disse, já estava aí próximo do fim. Equipes como Benfica de olho, tá? Com o olheiro no Brasil por conta dele, mas o Cruzeiro conseguiu agir aí rápido e não permitir essa saída. Então, Eduardo Papi até janeiro de 29. Baita renovação, beleza? Me arrisco a dizer, Cauã Batistella e Eduardo Papi, os principais jogadores do setor do meio campo, de todos os jogadores da Copinha. Jogou muito. E aí, nação, aquela informação que eu falei, né, peculiar envolvendo o confronto contra o Betim, é essa daqui. O jogo será com portões fechados. É isso aí, rapaziada. Por que, Jota? Porque simplesmente o Betim, o laudo que o Betim tem para receber os jogos, só é permitido, né, no caso ali, os jogos, né, as partidas com torcida única. Só dá para receber a torcida do Betim, torcida visitante, não. E aí, rapaziada, isso aí é a lei, né, do futebol. São regras da CBF. Se você tem um estádio onde não é permitido o acolhimento da torcida visitante, ou você altera o local de partida para um outro destino e não tinha tempo hábil para isso, ou o jogo vai ser com portões fechados. É o que a FMF junto com o Betim acabou tendo que decidir. Então, é algo vantajoso, você não vai ter a torcida adversária no próximo domingo, mas não deixa de ser ali uma viagenzinha, um gramado não muito legal e um desafio não tropeçar. Porque, como eu disse anteriormente, é um jogo importante pensando em classificação. Quer classificar para a semifinal? É vencer ou vencer. Próxima notícia, nação. Agora a gente vai falar um pouquinho de campo e bola. Notícias muito interessantes, tá? Pro Tite. São reforços, né? Daqueles que estão nesse momento ali em transição. Do DM para preparação física para ficar 100% à disposição do comandante do Maiores de Minas. E nesse caso aqui, esses dois jogadores, Vidalba e Matheus Henrique, já estão disponíveis. Só preciso destacar o seguinte, o Vidalba já está disponível. Para quinta-feira ele vai estar no Rio de Janeiro, eu posso cravar isso aqui para você, tá? A informação do Central da Toca fala que o Cruzeiro pode contar, né, com esses reforços para a sequência da temporada. E o Vidalba já é uma carta cantada. O Matheus Henrique que tem um asterisco. Acredito que seja mais provável ele estar à disposição contra o Betim. O Cruzeiro vai precisar levar um time um pouco mais encorpado. Para ganhar a minutagem, vai ser uma boa partida para isso. Então, nessa semana, Vidalba e Matheus Henrique voltam a estar à disposição. Boa notícia para o Cruzeiro, tá? Bons reforços. Vidalba com potencial para ser titular.
Apesar que, vai uma alfinetada aqui, hein? O problema hoje da zaga, se a gente analisar em termos de performance, tá mais do lado do titular do que de quem substituiu o Vidalba. Vocês entenderam, né? Fabrício Bruno tá devendo mais hoje do que o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus tem sustentado bem a posição. Já o Fabrício Bruno tem dado ali, rapaziada, umas engasgadinhas, hein? Enfim. E o Matheus Henrique, nação celeste, é um jogador que ele, se não for titular absoluto, com certeza vai ser aquele 12º, 13º jogador, porque tem muito potencial. E se deixar, ele vira titular. E um outro reforço que está próximo a ficar à disposição, não vai ser essa semana, mas em fevereiro deve estar à disposição do Tite, é o Sinisterra, nação. Não tem lesão, tá? Não é que ele está voltando do DM ou algo do tipo, é que a preparação do Sinisterra ela está sendo um pouco diferenciada. Por quê? Nos últimos 2 anos esse cara não conseguiu ter sequência de 5, 6 jogos. Vive lesionando. Então o Cruzeiro decidiu fazer uma pré-temporada diferenciada. E em cima dessa pré-temporada diferenciada, o Cruzeiro já pode ver o Sinisterra voltando a estar à disposição nas próximas semanas, tá? Ontem ele participou pela primeira vez de alguma atividade parcial ali, de uma atividade com o elenco do Cruzeiro, só que foi de forma parcial, tá? A tendência é que ele vai escalando isso até ficar integralmente à disposição. Falando agora um pouquinho, voltando a falar um pouquinho de bastidores, nação celeste. E essa notícia aqui, nesse momento, não impacta tanto a gente, mas pode impactar. Pelo menos é o projeto ambicioso do Pedrinho. Voltar a vencer a Libertadores da América. Estamos investindo para isso, certo? Aí você vai comentar, mas com o Tite não vai vencer nada. Calma, calma o coração. Se não for com o Tite, vai ser com algum outro treinador, eu acredito. Por que tem a ver com isso, nação? Vocês estão ligados que a Copa do Mundo, a próxima Supercopa do Mundo de clubes, ainda não tem sede definida. E quem tá louco pra, né, sediar essa próxima Copa do Mundo de clubes, Supercopa do Mundo de clubes, é o Brasil, nação. Olha essa notícia aqui do pessoal do Estadão. Caso seja a sede da Copa do Mundo de Clubes 2029, o Brasil receberá uma vaga extra por ser anfitrião. Então, se o Brasil conseguir esse feito, vale lembrar que vai abrir essa brecha aí, hein? E aí algum time vai abocanhar. O clube que ganharia essa vaga seria escolhido pela CBF. Eu acredito que não seria escolhido pela CBF, tá? Eu acredito que seria um critério utilizado pela CBF para escolher esse time. O que eu quero dizer, campeão do Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, o melhor ranqueado que não vai garantir vaga para esse Super Mundial. Não acredito que a CBF vai olhar, tipo, Corinthians, escolhi você. Aí o pau vai quebrar, pode ter certeza. Eu acho, né? A América do Sul possui hoje 6 vagas no Mundial, sendo, né, os 4 campeões da Libertadores desse ciclo do Super Mundial. Esse próximo é de 25 a 28, então o Flamengo já tá garantido porque ganhou a Libertadores de 25. E tem outros 2 times da América do Sul que são definidos aí no caso por conta do ranking. Então o Cruzeiro tá de olho, tem a Libertadores de 26, 27, 28, tem essa possível vaga direta caso o Brasil seja sede, e aí é ficar ali, né, na meiuca ali, porque seria um potencial gigantesco para a marca Cruzeiro, pro bolso do Cruzeiro, enfim, só tem coisas positivas participar desse Super Mundial de Clubes, nação. Falando agora de novo do próximo confronto, só trazer a arbitragem, nação. Matheus Candansan, árbitro federado aí pelo estado de São Paulo, vai apitar esse jogo da primeira rodada do Brasileirão, tá? E tava lembrando aqui, né, Botafogo e Cruzeiro voltam a ser primeira rodada do Brasileiro, né? Assim como já havia acontecido recentemente, né? Curioso. Mas Matheus Candansan apitará. Gosta do árbitro? Acho difícil, né? Geralmente todos, sem exceção nenhuma, sempre derrapam, né? Matheus não é diferente, já apitou alguns jogos do Cruzeiro e estará na próxima quinta também à frente de mais uma partida do maior de Minas. Falei de jogadores que voltam a ficar à disposição do Tite. Esses 2 aqui, nação, a gente ressalta que estão totalmente fora dos planos, tá? Josepher e Wallace, 2 jogadores do setor de meio campo ali, né? 2 jogadores considerados ali volantes, estão fora dos planos do técnico Tite.
E qual é a atual situação de ambos? O Joseph, nesse momento, tem sondagem de clube do Brasil e do exterior, mas deve jogar a Série B ou a Série C, tá? Tem alguns times do norte e centro-oeste do Brasil interessados nele. E o Wallace é um problemão. Por conta do salário do jogador e das poucas minutagens recebidas, por conta dele mesmo, né? Está difícil de achar um destino pro Wallace, tá? Porque aí não é apenas um clube se interessar, mas tem esse contexto do salário e tem um contexto dele querer ir pra esse time. Olha, não se surpreenda se o Wallace não conseguir encontrar um clube até o final da janela, tá? A janela se encerra lá em meados de março. Os empresários dele têm aí 1 mês e meio para encontrar um destino para ele. Será que vai encontrar? Fato é que hoje ambos estão fora dos planos do técnico Tite. Beleza? Daria chance para um dos dois, nação? O que você acha? Comenta. E aqui, nação, agora a gente vai encerrar o nosso vídeo falando aqui de 3 laterais. 3 jogadores da posição. Aqui, primeiramente, o assunto é Júlio Soler, depois Cauã Prats e para finalizar, Kaique. Primeiramente, sobre o Júlio Soler. Notícia exclusiva do Dan Abreu, tá? Da Band Minas. E do João Paulo, 1921, é o perfil dele no Twitter, lá do Diário Celeste. Qual é a notícia? Abre aspas. O Cruzeiro tem interesse no lateral esquerdo Júlio Soler, jogador de 20 anos, que atualmente está no Bournemouth, na Inglaterra. Jogador ex-Lanús e uma das principais promessas da lateral esquerda da Argentina. O atleta pode ser a reposição pela saída do Cauã Prats, que vai ser a próxima notícia aqui no canal, nesse vídeo. O clube vê com bons olhos o nome, mas tem cautela, pois o jogador, nação, passou por uma lesão grave no joelho recentemente. A chegada só aconteceria na metade da temporada brasileira. Baita nome, tá? Ele tá realmente com uma lesão muito séria, mas assim, destaque recentemente no Lanús, saiu há pouco tempo da Argentina. Já teve convocação para a seleção principal, apesar de ter sido pontual, mas teve. Seria uma baita reposição. Eu sei que o Cruzeiro tem o William, tem o Gustavinho que jogaram agora a Copinha, mas o Júlio é um pouquinho mais pronto que esses dois que eu mencionei, tá? Muito mais do que o Gustavinho, que fez o gol do título, e mais que o William. O William tá mais pronto que o Gustavinho hoje, apesar, repito, do gol do Gustavinho, do título da Copinha. Mas assim, rapaziada, se chegar, bate palmas, tá? Bora ver aí se isso avança. Informação exclusiva aí do Dan Abreu e do João Paulo. A gente fica de olho, promessa na mira, tá? Sobre o Cauã Prats, nação, o que a gente pode falar é que realmente o jogador está de saída, tá? A proposta do Borussia foi aceita. Basicamente foi o que disse dessas últimas horas o Samuel Venâncio lá no Central da Toca. Abre aspas, o Cruzeiro está realmente próximo de concretizar a venda do lateral esquerdo Cauã Prats ao Borussia Dortmund. A transação deve ser finalizada em breve por um valor total de 12 milhões de euros. Estamos falando aí de 75, 76 milhões de reais, já incluindo a quantia fixa e as metas estipuladas no contrato. A Raposa terá direito a um percentual, né, sobre o lucro líquido obtido pelo Borussia em uma venda futura. Então, se vender por 300 milhões de reais, vamos falar assim, o Cruzeiro fica, sei lá, com 20, 30, 40 milhões. Mesmo com um acerto encaminhado, o Cauã não deixará o Cruzeiro agora. Como ainda tem 17 anos, só poderá se transferir ao futebol europeu após, né, completar os 18 anos, o que vai acontecer em agosto. Então ele deve ir pra lá assim que a gente ter a parada pra Copa do Mundo. Aí ele vai, fica lá, quando completar 18 anos já vai estar lá, e aí vida que segue. Gostou, nação, dessa venda? Vou ser sincero, tá? Acho que dava pra pegar um pouquinho mais de grana. E se não conseguisse, que não vendesse agora não. Porque, rapaziada, lateral é tão difícil você encontrar boas peças no mercado. E você criou 2 peças do lado esquerdo. O Kaique, que precisou de alguns anos pra poder se fixar na posição. Ah, jogou mal o clássico. Rapaziada, você não vai tirar como parâmetro um jogo de uma quase pré-temporada, porque é só o segundo jogo do time principal na temporada, e vai jogar fora no lixo os 2 últimos anos excelentes do Kaique na posição, colocando com muito mérito o Marlon no banco de reserva, que depois causou pra sair, fazendo até o Pedrinho desabafar em rede nacional na TV Band Minas nos donos da bola. Lembra?
Então assim, o Kaique já é uma garantia, é cria nosso. O Cauã era outra garantia pra mim, só não ia ter mais minutagem porque o Kaique joga muito bem. Mas, dito isso, acho que dá pra fazer um valor um pouquinho maior. E se não desse, repito, que ficasse ali, você não precisaria ir no mercado, porque você já estaria bem servido ali. Mas enfim, é só minha opinião, você opina. E pra finalizar, falando justamente do próprio Kaique, nação, futuro definido, não sai, não sai, tá definido, tá? A não ser que chegue uma proposta assim, irrecusável, mas o Como da Itália claramente não fará essa proposta, tá? Trazendo aqui o que o Felipe Silva trouxe, jornalista, sobre essa situação. Ele fala que o Como está insistindo, né, na contratação, mas não tá colocando lá plata na mesa. Fica aí com essa mixaria de 7, 8, 10 milhões de euros, não vai vender. A Raposa entende, né, que o Kaique é peça fundamental para a temporada e os valores apresentados ainda não chegaram aos esperados para avaliar uma venda. Então o Cruzeiro nem avalia vender o Kaique por essa mixaria que tá chegando aí. Além disso, o Cruzeiro tem no Kaique, né, entende que ficando na Raposa a chance de pintar uma oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira é maior, aumenta. Uma ida para a Europa neste momento poderia atrapalhar os planos, já que o lateral vive grande fase. Então é isso, Nação Celeste. Kaique fica, tá? Futuro mais do que definido. Até agora, o único clube com mais veemência para levar o Kaique foi o Como, e o Como até agora não disse como vai levar o Kaique, porque por esses valores aí não tem chance. Beleza? Chegou até aqui, nação, deixa o like, hype o vídeo, já iniciamos o dia aqui recheadíssimos, hein? Com muitas notícias para vocês. Fechou? Tamo junto, a qualquer momento voltamos com mais notícias. A partir daqui eu só posso te desejar uma semana abençoada, fique na paz do Senhor, até a próxima. Tchau, tchau!